Léo, e hoje o nosso convidado vai poder esclarecer umas coisas interessantes. Você sente dor? Ah, moço, eu passei dos 29, vou falar 29. 29 mais um golinho, então dor faz parte da vida da gente. Quer dizer, é isso que a gente vai tirar dúvidas também, porque dor faz parte, não é normal, né? E vamos falar, existem dores crônicas, dor de cabeça é uma dor crônica, não é? Como que funciona isso? E quem é o nosso convidado dessa semana é o Dr. Gustavo Andriolo, ele que é médico, especialista em dor. Dr. Gustavo, seja bem-vindo ao programa Viver Goiás. Muito obrigado, agradeço muito o convite. Bem-vindo, E é doutor. muito importante estar aqui para a gente divulgar um pouquinho desse assunto, né, que hoje em dia está tão em alta. Dor, tá aí. Doutor, como é que é ser um doutor especialista em dor? Porque tudo requer dor. Se a gente vai no médico é porque está sentindo alguma coisa. Como é que funciona essa questão? Então, dor, antigamente, era considerada apenas um sintoma. Então, você tinha uma doença, né, e um dos sintomas da doença era dor. Hoje, atualmente, consideramos dor como uma doença em si. Tamanha a repercussão que ela traz na vida daquela pessoa que tem, né, essa queixa. Hoje, para você ter uma ideia, de 30% a 40% da população no mundo tem algum tipo de dor crônica. E aí vamos incluir todas essas que o Breno colocou, dor de cabeça, fibromialgia, dor nas articulações, né? Mas é uma coisa muito frequente e que até pouco tempo não era valorizada nem pelos pacientes e nem pelos profissionais de saúde. Então, mas quando fala em uma dor de cabeça, você vai ali, compra um remedinho, hoje tem vários, né, Nadol, não sei o quê, um monte. Como que os médicos avaliam isso? Eu vou lá, estou com uma dor de cabeça, eu vou tomar um comprimido ali, pronto, e vai passar. Na verdade, esse é um grande problema que nós, especialistas em dor, temos hoje, que é a automedicação. Vou te dar um exemplo interessante. Existe uma doença que a gente chama de dor de cabeça provocada por excesso de medicamentos. Então a pessoa, naquela vontade, naquele desejo de tirar a dor, ela começa a tomar muitos medicamentos de forma frequente e ela acaba causando um outro tipo de dor de cabeça, que é uma dor refratária, uma dor difícil de se tratar. Foi muito interessante eu falar sobre isso, e você também falar, porque é muito fácil hoje, sempre foi na verdade, aqui no Brasil principalmente, né? Muito fácil a gente chegar ali na esquina, que toda esquina tem uma farmácia, e a gente já fala assim, eu já quero isso, eu tenho esse hábito, eu já quero esse, porque esse é bom para esse aqui, e me dá um pro estômago também, então a gente tem essa facilidade, né? Existe, além dessa questão de remédio causar dor, existe outras questões que podem ser totalmente afetadas, né? Tipo estômago, por exemplo, essa automedicação. Tem muita gente que tem o hábito de tomar Anadol, dipirona e nimesulida. Quais são os perigos disso aí? Porque a qualquer sintominha a pessoa já corre lá e já faz essa farmacinha de 3 comprimidos, 4 e papo, taca no bucho. É verdade. Existem vários problemas, né, desse uso indiscriminado. Primeiro, medicamentos eles podem causar interações negativas entre si. Então você pode, tomando medicamentos, por exemplo, um corta ou faz o efeito de outro medicamento ficar mais potente. Então seu corpo pode sentir. Tem a questão de alergias, tem a questão de pessoas que têm algum tipo de contraindicação. Por exemplo, quem tem problemas de estômago ou no rim, ele deve evitar a todo custo anti-inflamatórios. Então, são coisas que, infelizmente, hoje a gente sempre acha que o que funcionou para uma pessoa vai funcionar para nós, né? Mas a medicina, no geral, e a medicina da dor, ela tem essa característica, que ela é individualizada. Então, cada pessoa é diferente da outra e o tratamento de um vai ser diferente do tratamento da outra pessoa. Mas falando em tratamento, vamos pegar esse gancho, Léo. Falando em tratamento. Ah, doutor, eu quero uma consulta, eu sinto dor de cabeça, sinto dor nas costas, dor nas pernas. Aí, como é que funciona? O médico da dor, ele vai me passar medicamentos para aquilo? Como que é feito um acompanhamento? Tá. Então, como que funciona essa consulta do médico da dor? Então, a gente volta um pouco para aquela medicina antiga, né? Porque é muito importante nós termos tempo para escutar, para conhecer bem a pessoa que está com a queixa de dor. Então,
começa com uma consulta bem detalhada, então temos que saber seus antecedentes, quando a dor começou, o que já foi feito de tratamento, como ela interfere na sua vida, isso é muito importante. Então, por exemplo, quem tem dor geralmente não dorme direito, não come direito, tem as relações familiares, afetivas e no trabalho afetadas, então isso é importante. Segundo passo, a gente vai para o exame físico. Então, exame físico detalhado, todo o sistema muscular, neurológico. Né? Existem vários exames também que a gente pode pedir, né, para auxiliar essa investigação, e depois é proposto tratamento, que aí pode incluir medicamentos e vários outros tipos aí de terapias, né, e auxílios também de outros profissionais. A dor é psicológica também? A dor, ela tem um componente, sim, psicológico, né? Tanto que, caracteristicamente, quem tem dor, ele tem uma maior predisposição a ter transtornos de humor, como, por exemplo, depressão e ansiedade. Então, existe uma relação íntima entre a psicologia daquela pessoa e dor. Eu tenho uma amiga, doutor, não tá até citar o nome dela. Eu tenho uma amiga que é o seguinte: se o senhor espirrar perto dela, ela começa a espirrar também. Fala assim, nossa, hoje eu não estou bem com a dor no joelho, ela começa a mancar. Então ela tem essa questão. Ela capta, parece uma osmose que joga a dor para ela. E tem também aquelas dor que tem o hábito de ter, que, principalmente no interior do estado de Goiás, que é o andaço. Aquela dor que responde. Sabe? Sentia uma dor na perna, mas ela está respondendo aqui no ombro. Existe essa questão? Por quê? São terminações, se é que existem, são terminações que levam uma coisa a outra? É interessante, eu não conhecia esse termo. Eu sou do interior. Agora, existe sim o que a gente chama de dor referida. Vou dar um exemplo aqui muito comum. Muitas vezes a pessoa tem uma dor, muito comum em profissionais, por exemplo, da odontologia, dentistas, tem dor nas mãos, dor no braço, mas essa dor, a causa dela é um espasmo na musculatura aqui das costas. Então a gente faz testes e essa dor ela é reproduzida. Então existe sim essa questão de dor referida, né? Esse andaço. O andaço. E é realmente por inervação. Em algum momento do nosso corpo essa inervação ela é junta. Tá ligado, né? Uma coisa com a outra. Então... É verdade. E eu quero saber também, Léo, se a Covid-19 contribuiu muito para a dor crônica. Você sai até eu respondo. Mas eu quero saber também porque... Eu não sei se eu vou falar certo a palavra, do tratamento da dor com cannabis. Falei certo? Falou. Canabidiol, isso. Mas nós vamos saber disso depois do intervalo, pode ser? É o que eu já ia falar, né? Cannabis, aquele negocinho que muita gente dá pitada, não vê como é que é a ligação com isso. Mas nós vamos saber logo após o nosso intervalo. Fica aí com a gente. Intacta Contábil, a evolução da contabilidade para o conforto e desenvolvimento do seu negócio. WhatsApp 62-98167-9955 www.intactacontabil.com.br. Na hora de adquirir seus medicamentos e perfumaria, não perca tempo. Vá direto a Drogarão. Equipe qualificada e competente em tempo integral para melhor lhe atender. Aberto todos os dias das 7 às 22 horas, inclusive aos domingos e feriados. Entrega gratuita. 62-3287-2200. Avenida Itália, número 1000, Jardim Europa. Próximo ao Terminal das Bandeiras. Conectar pessoas a destinos, hotéis, voos e pacotes de viagem. Viver Goiás Turismo. WhatsApp 629-9839-9392. Uma plataforma inovadora. Faça tudo online. Instagram, @Viver Goiás Turismo. Viaje conosco para seu próximo destino. Quase que pirei, Goiás é bom demais. Voltamos para continuar o nosso bate-papo com o Dr. Gustavo Andriolo, ele que é especialista em dor. O Léo já falou aqui que está sentindo muita dor.
Eu sinto sempre. Primeiro que eu sou hipocondríaco, eu tenho esse problema, doutor. Eu tenho falou que é remédio, eu chego nas farmácias, eu sei tudo, eu escuto o povo conversando, eu já passo a receita pro povo. Então Eu acho que ele devia ter uma farmácia, doutor. mais dores, depois, vamos falar a verdade, depois dos 40 anos, por mais que você faz academia e tal, um monte de coisa, a gente sente um corpo cansado, né? As juntas às vezes dói e tal, que a gente tá mexendo com alguma coisa, então a gente tem essa predisposição a sentir dor, não é verdade? Com certeza. Isso aí é à medida que há o envelhecimento, né, tem o desgaste natural também, né? E a principal causa hoje de dor são causas musculoesqueléticas, né? Então, principalmente a dor nas costas, né, a dor lombar. Mas postura também, né? Porque a gente tem um hábito de se jogar. Tem celular também hoje, né? A gente fica muito com a postura inadequada, né? Uma cabeça sempre olhando para o chão. Isso também é uma grande causa de dor na região do pescoço. É verdade, eu sinto isso também. Doutor, e nós falamos antes de ir pro intervalo sobre o tratamento à base de cannabis, né? E a gente virou uma curtição, gostaria que vocês soubessem que virou aqui, mas tudo bem, a gente infelizmente não vai contar. Mas vamos falar um pouquinho desse assunto, porque tem um preconceito em cima, mas inclusive também tem um tratamento maravilhoso. Tem. Então, assim, temos que deixar bem claro que existe uma diferença entre o cannabis medicinal e o cannabis recreativo, né? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quando você pega o remédio canabidiol, é um remédio que ele foi, né, as plantas da maconha foram cultivadas, foi extraído óleo com vários componentes que são os canabidinoides, e o canabidiol e o THC são os mais conhecidos, né? Então você compra aquele vidro, você sabe exatamente quantas miligramas tem de cada um, e isso é um remédio, né? O cannabis recreativo, isso aí não tem nenhuma função na medicina curativa, né? Então isso são coisas totalmente distintas. Mas isso que é prejudicial também, né? Que você faz tipo um cigarro daquilo ali, inala uma fumaça. É mesmo porque você não sabe, na verdade, o que está inalando, né? Porque existem até entre as plantas da maconha variações, né, de níveis, algumas dão aqueles efeitos psicoativos, outras vão dar mais efeitos de dor, né, para o combate à dor. Então, tem que ter uma padronização, né? Isso que caracteriza um remédio. Mas a pessoa tem que ser o médico que precisa passar, né? A pessoa não vai ali, compra o medicamento e toma por conta própria, não. Não, o canabidiol, o cannabis medicinal hoje, né, ele é de prescrição médica, né? É um ato médico. E ele já é produzido no Brasil? Não, existem no Brasil algumas associações que obtiveram o direito na justiça de produzir, né, como se fosse por um preço um pouco mais barato, né, para ficar mais acessível para a população. Mas ainda não se tem aquele controle de qualidade. Eu penso até que seria um pouco criticado por falar isso, mas hoje apenas os remédios importados têm esse padrão exigido, um controle de qualidade para ser vendido como medicamento. E ele é indicado, vamos falar sobre a fibromialgia, porque você citou no início, ele é indicado para o tratamento da fibromialgia. Sim, é como o Breno havia falado, né? Uma grande causa do Covid, né, que você comentou, né, o Covid ele causa muita dor em nervos, né? Então, hoje, para a dor do tipo de nervos, que a gente chama de neuropática, o canabidiol ele é muito estudado e ele é onde apresenta melhores resultados, né? Também tem muitos estudos que abordam seu uso na fibromialgia, muitos estudos que falam também que há um benefício na melhora do sono e na melhora do humor da pessoa. Mas vamos lembrar que é um medicamento muito recente, então os estudos ainda estão sendo feitos para padronizar regras, dosagens. Assim. Doutor, e com a Covid, muita gente está reclamando de dores, esquecimento. A Covid colaborou, já tem algum estudo que ela colaborou para esse tipo de dor, para nós seres humanos? Como que está isso? O senhor sabe dizer sobre isso? Tem. A Covid ela foi uma grande geradora, né, de dor crônica. Então ela piorou as dores de quem já tinha algum tipo de dor crônica e foi uma fonte de novos casos. Então, temos diversos tipos, né, de manifestações de dor. Então, dores de cabeça, dores nas articulações, essa dor do acometimento dos nervos.
dor no tórax, dor no peito. Então, o Covid realmente ela piorou bastante esse estado de dor na população. E o esquecimento que a população anda tem a ver com Covid? Tem muitos relatos, sim, de que a Covid ela traz também esses que a gente chama de déficits cognitivos, né? Então, pessoas com memória alterada, às vezes a pessoa está com dificuldade de foco. Não, isso aí é muito relatado também. E esse tratamento lá na sua clínica pode ajudar a dar uma melhorada nisso? O tratamento para a dor, lá na minha clínica, eu costumo sempre falar que é um tratamento multimodal, né? Tratamento de dor, não só do Covid, mas generalizando, sim, ele tem que abordar vários tipos de terapias. Não dá para chegar só a um ponto. Isso, então quem procura um tratamento de dor querendo um remedinho mágico, né, um comprimido, possivelmente vai se frustrar, porque tem que envolver até uma coisa que você falou interessante, né, depois a prática de exercícios, uma alimentação adequada, um sono bom, terapias como acupuntura, importante. É bom você citar a questão da acupuntura, porque nós vamos abordar esse tema agora. Sim. Né? A acupuntura. Ela é acupuntura, acupuntura. A acupuntura. Acupuntura, falando corretamente. E teve um preconceito muito grande, ainda tem em cima da acupuntura, né, doutor? Porque tem muita gente que fala assim, usa questões religiosas, isso aí não funciona, espetar essas agulhas aqui, não sei o quê. Como que é? Como que o senhor ainda lida com essas questões? Como que as pessoas estão vendo essas questões? Como que a medicina enxerga essas questões? A acupuntura, ela herdou, né, daquela medicina tradicional chinesa, então que era feita em base de tentativas e testes, né? Então acho que por isso que tem muito preconceito. Agora hoje existem muitos estudos que inclusive, veja que interessante, tem estudos que eles medem, quando você coloca uma agulhinha, consegue-se ver qual a repercussão no cérebro da pessoa. Né? Então a produção de neurotransmissores, né, de substâncias que vão combater a dor e outros tipos de doenças. Então, a acupuntura hoje ela tem uma base científica muito forte. Bacana. Que interessante. Léo, infelizmente nosso tempo está acabando. Mas já a gente não perguntei nem a metade das coisas que é para perguntar. Não, mas fica o espaço aberto, o doutor Gustavo vir aqui sempre, né? Bacana. Doutor, onde que fica a clínica do senhor? A minha clínica, ela se chama Clínica Andriolo, ela fica na Avenida Ricardo Paranhos, lá no setor Marista. O Instagram também meu, depois se vocês quiserem deixar anotado. Sim, já está aí na telinha. É @dr.gustavo.andriolo e lá tem muito conteúdo. Tem sempre um dia da semana que eu abro para pergunta também, então quem quiser fazer pergunta pode deixar com vocês me passam, ou pode escrever lá também. Com certeza. Bacana, né? Eu vou ser o primeiro a perguntar, porque eu preciso fazer uma lista aqui de coisas. Mas vai ser um prazer, vamos responder todas. Com certeza. Doutor Gustavo, muito obrigado por sua presença aqui no programa Viver Goiás. Eu que agradeço. Está de portas abertas, viu? Agradeço a oportunidade e a gentileza de vocês. Muito obrigado. Obrigadão. Gente, não sai daí não. Ainda tem entrevista no quadro Mulheres Empreendedoras, tem mais um bloco ainda pra gente falar com vocês aí. Fiquem ligadinhos, o programa Viver Goiás ainda não acabou, nós voltamos já. Já.